É sempre um privilégio. Deus está aqui. Você sentiu quando aquela menininha começou a louvar? Como ela fechava os olhos? Como ela se entregava? É assim que Deus quer que a gente seja. A Bíblia diz que nós devemos ser como uma criança. Louvar a Deus de uma forma de uma criança. Sabe por quê? Ali não tem exibicionismo, ali não tem vaidade, ali não tem nada, ali só tem verdade, só tem honra e glórias a Deus. Por isso, meu irmão, aproveite, todo o tempo aproveite, porque Deus está aqui. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Já estou saciado, alimentado pelo que eu já vi e ouvi neste lugar, Pai. Mas a honra e a glória vai ser completa quando o Senhor, por intermédio do teu filho Lucas, Pai, trazer a mensagem para que a gente possa estar se alimentando, para que a gente possa estar sendo completo na tua presença, Deus. Abençoa ele, abra as portas do céu, derrama bênção tal, assim como diz a tua palavra, e cubra ele de conhecimento, sabedoria que vem do Senhor. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu abençoo a palavra do Lucas, que vem direto do teu trono, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quer dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. É porque eu sou mais barato, é por isso que o pai vive me chamando, senão só com café já tá bom. Irmãos, eu queria já pedir desculpa, né? A gente chegou bem atrasado. A gente não está mais acostumado com o trânsito daqui. A gente acordou tarde lá também. E pedir perdão, chegamos bem atrasadinho. Mas ainda deu para pegar os louvores. E somos gratos por isso, tá? Minha esposa, para quem não conhece, está sentadinha ali atrás, bem quietinha, bem bonita, já comprometida, mas é bem bonita. E meus filhos estão ali atrás, também são bonitos, a cara do pai. E a minha filha, a cara da minha esposa, bonita também. Vou dizer que não, né? Não sou doido. Irmãos, queria que você fechasse seus olhos mais um pouquinho, não para anular nenhuma oração já feita, nem para fazer a oração mais bonita, não é competição. Mas eu queria que você orasse com outro propósito nesse momento. Que queria que você fechasse seus olhos, falasse com Deus. Esse momento que já adoramos a Deus, exaltamos o seu nome, agradecemos a Deus. Mas agora nós precisamos ouvir a palavra, entender o que Deus tem a nos falar. E queria que você aproveitasse cada palavra que será lida hoje e abrisse teu coração, seus ouvidos, inclinasse teu coração agora para ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, orar, Pai, te pedindo, Pai, para que em nome de Jesus nossos corações estejam voltados a Ti. Deus, nós sabemos o quanto os problemas nos afetam, nós sabemos o quanto a ansiedade, o nervosismo nos afetam, mas nesse momento, Pai, nós estamos prontos a ouvir a Tua voz. Como crianças que adoram ouvir as histórias do Pai, nós ansiamos, Pai, pela Tua palavra, por ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, onde somos livres, somos libertos, e os nossos corações estão abertos, Pai, para ouvir a Tua exortação e os Teus ensinamentos. Assim é que eu oro, agradecido. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de falar sobre algumas coisas que a gente está vivendo, porque faz sentido com a nossa vida, e eu não gosto de falar nada que a gente não entenda. Não sei se alguns irmãos puderam ver nesse último mês, a saída do povo do exército americano do Afeganistão. Vocês viram aquelas imagens do povo se pendurando no avião, por desespero? Então, não vou falar sobre política, nem sobre exército, graças a Deus, porque eu não entendo nada. Mas eu queria falar sobre alguns princípios que nós acabamos esquecendo ao longo da caminhada, ao longo do tempo.
mas que a gente não pode perder de vista em momento algum. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, os princípios bíblicos são o nosso norte. Da mesma maneira que a gente não consegue chegar a lugar nenhum hoje sem o GPS ou o mapinha, para quem ainda gosta do mapinha, nós não podemos perder a palavra de vista em momento algum. Porque a caminhada é longa, cansativa, cheia de atrativos, e a qualquer pisada em falso a gente se perde, e para voltar, gente, é complicado, não é nada fácil. Mas por que eu citei aquele acontecimento? Porque aquele povo desesperado, ele agora está sob domínio de um povo terrorista. E um povo que não tem medo algum de impor a sua religião, a sua fé, a sua crença, os seus princípios, não tem medo algum. Eles são um dos maiores povos religiosos e com uma força extrema gigantesca. E existe um estudo que diz que em 2050 eles vão ser a maior religião do mundo. E se o próprio povo tem medo deles, nós então devemos temer muito mais. Eu sei que as doenças matam, o Covid mata, mas o que está vindo pela frente pode ser muito pior. Não estou dizendo que a gente tem que se preparar para uma guerra, né? Não estou falando isso. Mas estou falando sobre algo que está muito mais na nossa mão do que a gente imagina. Por que eu falo isso? Antigamente, irmãos, no princípio, no início do cristianismo, aconteceram algumas coisas para que o nosso cristianismo viesse hoje, a gente pudesse ler a palavra, a gente pudesse orar com liberdade, a gente pudesse viver o cristianismo de uma forma mais clara. 3 acontecimentos históricos que a gente não faz ideia que aconteceram, mas que hoje proporcionam para nós esse momento maravilhoso de cristianismo, pelo menos no nosso país e em alguns outros países cristãos. Homens e mulheres morreram para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus. Existem 3 momentos, não sei se algumas das Bíblias devem ter, não sei quantas, vocês podem até pesquisar ali. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algumas Bíblias mais antigas, as mais tradicionais pelo menos, têm 4 páginas em branco. Alguém já viu isso ou não? Já falaram dos 400 anos do silêncio de Deus, da plenitude dos tempos? Sabe o que aconteceu nesse momento? Um tal de Alexandre o Grande, ele era um conquistador, ele conquistou praticamente o mundo inteiro. Ele levou a cultura grega muito forte para esses povos, e é onde a língua grega ficou muito forte. Por isso que hoje a maioria das nossas palavras vem do grego. A gente fala assim, como tem naquele filme do Tropa de Elite lá, estratégia, do grego estratégia, porque a maioria das palavras vem do grego por conta do Alexandre o Grande. Ele colocou a força, a cultura grega, e conseguiu. Muito forte. Tão forte que os manuscritos da Bíblia, escritos em hebraico, começaram a ser traduzidos para o grego, a tal chamada de tradução Septuaginta, onde eles traduziram do hebraico para o grego, de tão forte que a cultura grega era. Depois que ele morreu, a Roma veio com inteligência política e muita violência, implementaram todo o sistema de política da Roma. E aí, organização e dinheiro fizeram as pavimentações, as estruturas, as grandes cidades, um império poderoso. E isso fez com que o judaísmo ficasse cada vez mais abafado e a vinda de Cristo parecia mais uma lenda do que uma verdade em si. 3 acontecimentos históricos: Alexandre o Grande colocando a cultura grega, a romana criando violência e organização, e o judaísmo enfraquecido, tímido, começou a morrer, começou a enfraquecer. O ambiente perfeito para que Jesus então viesse. Precisou acontecer isso para que Jesus pudesse vir no ambiente pronto para que Cristo viesse propagar as boas novas. E o judeu acreditava que Jesus seria um líder político, poderoso. Não passava pela cabeça do judeu que Jesus nasceria numa manjedoura de um carpinteiro e uma virgem. Ninguém imaginava que o Salvador do mundo, o Messias, viria a nascer em uma manjedoura. Para o judeu ainda, adorava uma riqueza em posse, não passava pela cabeça de que Jesus ia dividir o mesmo espaço com uma ovelha e um boi, uma vaca. Não fazia ideia.
Mas depois que Cristo começou a pregar o evangelho, os 12 apóstolos iniciaram o tal do cristianismo, sofreram para aprender que a palavra, que o evangelho não era só para o judeu, que Jesus não era só para o judeu, sofreram para aprender. Isso, graças a Deus, mudou com Pedro lá em Atos, quando Pedro tem aquela visão. Você lembra daquela visão que Pedro teve, que descia um pano branco? Vocês lembram dessa visão? Vamos comigo lá, vamos abrir a Bíblia. Atos, capítulo 10. Ai, obrigado, já ia pedir. Obrigado. Atos, capítulo 10, verso 9. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou uma visão, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda e incomum. Em outras versões vai dizer assim: não, eu, sendo judeu, não faria tal coisa. E segunda vez lhe disse a voz: não façais tu comum ao que Deus purificou. Não tratais imundo o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram: Simão, que tinha sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles. Não duvides, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ele não só chamou Pedro, mas fez uma festa para receber Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem comum. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se ajuntavam, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Até aqui tá bom. Pedro finalmente... Gente, a gente já está em Atos, Jesus já foi crucificado, já ressuscitou. Já estamos no capítulo 10 de Atos, e agora que Pedro entendeu que Jesus e sua palavra não era só para os judeus. Ele disse: olha, você sabe, né, Cornélio, que eu não poderia estar aqui, eu sou judeu, eu não poderia me juntar com vocês que são gentios. Mas Deus me mostrou em visão, dizendo que aquilo que Ele criou, eu não posso chamar de imundo. Não posso considerar comum aquilo que Ele purificou e aquilo que Ele criou. Pedro então começa a pregar para esses homens e a casa inteira se converte. Amém? Demorou para que Pedro entendesse. E ali começa a surgir um movimento. A partir desse momento, o cristianismo começa a crescer e ganhar cada vez mais força. Mas demorou. Atos 10. Agora virou a chave.
E agora, finalmente, Pedro começa a pescar homens. Deixou de ser um pescador comum para pescar homens. E o cristianismo agora ganha força e impacto. E começa a crescer muito rápido. Muito rápido. É um vírus tremendo, poderoso, que vai salvando as pessoas. É um jeito de falar diferente. É um amor sobrenatural, um amor que constrange, atos que constrangem, decisões, palavras que vão entrando no coração e vão quebrando as cadeias, derrubando os pecados um a um, vai limpando. Aquilo que era comum agora começa a ser sobrenatural e as pessoas começam a ser ganhas para Cristo e o cristianismo começa a ganhar cada vez mais força. Só que aí Roma, violenta, extrema, pensava que Jesus, o Messias dos judeus, era um político. Disse, não, agora vamos ter que conter isso aí, porque esse povo aí está crescendo muito rápido. E aí surge quem? Saulo. Saulo agora vem com um braço de ferro de Roma para aniquilar todos os judeus. O cristianismo agora tem que morrer, tem que ser destruído, senão ele vai engolir a gente. De tão forte o cristianismo era. Mudou um pensamento impregnado nos judeus de uma forma tão forte que começou a crescer muito rápido. Saulo vem agora. Eu queria que você lesse comigo Atos 9. Atos 9, capítulo 9, versículo 1. Acharam aí? Diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Gente, esse respirando ainda ameaças com morte, o termo grego é apileskaifonos, que é a expressão que eles usavam para dizer que um animal selvagem estava procurando a sua caça ferozmente. Seria a mesma coisa que dizer que ele estava se babando de raiva. Saulo vinha com essa raiva para matar os cristãos. E ele tinha carta branca, ele entrava nas casas, arrastava as pessoas para fora, cortava suas cabeças, cortava seus membros, fazia disso um espetáculo para que todo mundo visse o poder inquisitivo de Roma. Por isso os judeus ansiavam pela vinda de Cristo, por isso que eles precisavam, porque Roma era violenta. E agora Saulo vem, decapita as pessoas, crucifica, enforca, arrebenta, queima as pessoas em praça pública, joga os cristãos em arenas com leões para divertir o público. Eles são caçados. Mas mesmo assim, o cristianismo cresce como se fosse capim no meio da plantação. Ele vem pelas entranhas crescendo, ganhando pessoas, ganhando corações, transformando vidas, a ponto de Estevão incomodar tanto, que foi pago para testemunhas falsas acusarem Estevão e condenarem Estevão à morte por apedrejamento. Gente, se eu tomo uma pedrada na cabeça, mas eu choro 3 dias e 3 noites. Do jeito que eu sou, a Nani me conhece, uma gripe para mim é morte certa. Morrer apedrejado, gente, não é a coisa mais legal do mundo. E não é bonito de se ver. E quem estava lá? Saulo. Saulo ansiava, ele adorava ver os cristãos perecer. Porque para ele, judeu, duro, treinado por Gamaliel, ele achava que o cristão era louco, era uma doença, era uma seita. Ele não aceitava, ele tinha que matar. Tanto que quando Deus encontra Saulo, diz assim, Saulo. Saulo cai no chão. Todo mundo que caiu do cavalo, né? Mas ele era um centurião, não caía do cavalo não cai nessa não. Saulo cai no chão e Deus fala assim, Saulo, e Saulo diz, quem és? E Deus diz, eu sou Deus, aquele a quem tu persegue com tanta raiva. Eu sou esse Deus. E agora te levanta, vai lá na casa de Ananias, que eu já falei com ele. Tanto que quando Deus fala para Ananias, ó, Saulo vai aparecer aí. Gente, Ananias ficou louco. Deus, você vai mandar Saulo aqui em casa? Eu me escondo de qualquer romano, você vai mandar o próprio Saulo aqui em casa? Não, manda outro. Eu não tenho essa coragem. Deus falou, Ananias, já falei com Saulo, ele está vindo aí. E vem cego. E vem cego ainda. E Ananias tem que botar a mão sobre Saulo e tirar as escamas dos olhos de Saulo. Uma nova vida para Saulo agora acontece.
e o maior pregador do Novo Testamento nasce. Tamanho poder do Evangelho de Cristo. Tamanho poder e a devoção dos cristãos que não tinham medo de morrer. Eles viviam como se nunca fossem morrer. Morte para eles era lucro, como Paulo falou. Lucro. Tamanha beleza do Evangelho, poder transformador que há nas palavras de Cristo. E agora nasce o maior pregador do Novo Testamento, 3 viagens, para morrer aonde? Numa prisão. No fundo de uma prisão, esquecido. Ele escreve uma das melhores cartas. Saulo agora também, o homem que matava, diz, não tenho mais medo de morrer, porque se eu morrer, é lucro. O viver é Cristo. Não tem outro, tanto perseguir, mas hoje eu morro por ele. É lindo, não é? Quem de nós hoje viveria tamanha coragem como esses homens tiveram? Quem de nós hoje, se entrasse alguém armado agora aqui, pronto para matar todo mundo, quem negaria, quem ficaria de pé ou quem se curvaria? É fácil de dizer, não, eu não negaria. Mas viver o que Paulo viveu, sendo preso várias vezes, torturado, e dizer que não nego a Cristo, mas morro por ele, são poucos. Eu invejo, uma invejinha santa, assim. Invejo homens que se vendem para pregar o Evangelho. Homens como na religião muçulmana, extremista, matavam os cristãos enforcados nas praças públicas. Isso não faz muito tempo, gente. Esse é nosso século. Matavam os cristãos em praça pública por não negarem a Cristo. Eu invejo. Como os moravianos que se venderam como escravos para pregar em uma ilha onde eles sabiam que não ia mais voltar, só viria de lá morto. Eles se venderam como escravos para pregar o Evangelho onde o Evangelho não entrava. E no porto, onde eles estavam sendo levados pelo navio, eles diziam assim, que toda honra e toda glória seja o Cordeiro imolado, a Ele a glória. Quantos de nós teríamos coragem de falar 2 palavras dessas? Não é fácil. Esses homens deram a vida para que hoje nós desfrutássemos de um evangelho puro, simples, mais objetivo. Por que eu falo isso hoje? Depois de uma matéria que eu li, tá certo que era do G1 e a pesquisa tá certo que era do Datafolha, 2 fontes combinadas que não vale uma, mas a pesquisa dizia que se eles dizem isso, que 81% da população se diz cristã, 81% da população se diz cristã, por que nosso país não é um país transformado? Um homem, Paulo, um homem enfrentando tudo e todos, foi o maior pregador do Novo Testamento e 81% da população cristã não faz metade do que Paulo fez. Por quê? Eu queria ter trazido, a gente saiu na correria e eu esqueci meu computador, esqueci a minha Bíblia dentro da mochila. Perdão, de novo, gente, perdão. Mas eu queria ter trazido. Eu queria ter trazido. Eu queria mostrar para vocês algumas imagens do cristão do nosso país, dos pastores do nosso país. Aí vocês vão entender. Ah, não, agora faz sentido. Por que o nosso evangelho é tão fraco e tão raso? Faz sentido. Nosso cristão de hoje não tem indignação, não tem coragem, não tem força. Nosso cristão não reage. Tanto faz como tanto fez. A hipergraça, a pregação da hipergraça. Você é assim mesmo, é pecador, mas Jesus te ama. A hipergraça vem tomando conta das nossas igrejas e cada vez mais a gente vê igrejas cheias, lotadas de pessoas, mas um evangelho fraco e raso. 6 estádios cheios de cristãos orando, fazendo festa para um resultado vazio, medíocre e ridículo. Nosso evangelho é muito simples, muito fraco e raso. Falta para a gente
o verdadeiro evangelho, que rasga o nosso coração, que a gente não se conforma. Cadê? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis de verdade qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os nossos pastores, os nossos tais líderes religiosos, hoje são a mesma coisa. Eu não sei se você gosta, me desculpa se você gosta, mas tem um grupo cristão liderado por um pastor que não é casado, bonito, chamativo, que é o tal do Kemuel. Alguém já ouviu o Kemuel? Poucas pessoas. A Bíblia diz em Mateus 5, diz assim, Mateus 5:13. Vamos para não dizer que eu estou mentindo, né? Mateus capítulo 5, o famoso Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. É facinho, fácil de achar. Todos acharam? Diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Infelizmente, gente, os nossos pastores e líderes hoje, se nós compararmos a vida de um com o outro, com algum gentil ou ímpio, como a Bíblia escreve, não há diferença alguma. O nosso sal não salga, a nossa luz não ilumina. Esse grupo Kemuel, ele divide páginas com sites de fofoca, com sites de horóscopo, sites que... Eu até abri hoje um e me deu até agonia. Mas todos eles, gente, todos eles mostram no mesmo patamar. Eles comparam sucessos e sucessos. Kemuel, Lady Gaga, Anitta. Existe um ranking para comparar todos eles, seus sucessos, suas conquistas, seus seguidores no Instagram. Mas ainda assim é um evangelho onde não é exaltado Cristo, mas sim sua performance, seus talentos, suas tatuagens, suas roupas extravagantes. Não existe diferença. Onde João Batista vai dizer, em João 3, os discípulos diziam assim, João falava assim, João, lembra aquele Jesus que tu batizou? Está todo mundo lá seguir esse cara. E está todo mundo deixando de vir aqui para ir seguir Jesus lá. João falou assim, vocês não entendem, gente. Não sou eu o Salvador. Eu nunca falei que eu era o Salvador. Eu sempre disse, vai vir após mim um homem que eu não sou digno de amarrar nem as suas sandálias. Ele é um noivo, e eu sou amigo do noivo. E quem é amigo do noivo se alegra com o seu sucesso. Importa que ele cresça, e eu. Só que hoje o evangelho é equiparado à sua performance, ao seu talento. O homem ficou tão no centro que a vontade de Cristo ficou em segundo plano. O homem hoje é autossuficiente. Se não me faz bem, se o evangelho me... Não, gente, Deus me ama, não é dessa forma. Não, Deus me amou do jeito que eu era. Deus me chamou da maneira que eu era. Não tem problema, Deus me ama desse jeito. Deus te ama, irmão, isso é verdade. Ele morreu por ti. A maioria dos teus amigos não faria nem a metade disso. Mas ele morreu por ti. Mas e agora você está disposto a morrer por ele? Mas o que tem que matar? Eu não preciso mais morrer, Cristo já fez por isso. Mas e as minhas vontades, os meus desejos, as concupiscências da minha carne? Importa que ele cresça. Se a minha vida não valer a pena, se a minha vida não fizer o evangelho valer a pena, não faz sentido ser vivido.
É óbvio que eu não preciso me vestir com pele de camelo, comer mel silvestre e viver no meio do deserto como um ermitão. Não precisa disso. Afinal, nós temos que estar no meio das pessoas, nós precisamos estar no meio do povo. Só que nós temos que ser diferentes. Nós temos que destoar da multidão. Se todo mundo faz, eu não preciso fazer. Eu sou diferente. Abra comigo em Esther, capítulo 3. Desculpa a gente ter que dar uma caminhada, mas Esther, eu sei que Maria já nunca abriu Esther. Está ali entre Malaquias e Gênesis. Dá para achar. E acho que tiraram da tua Bíblia, pai, porque não está aqui não. Achei. Veio num pacote estendido da Bíblia. Vou dar um tempinho porque eu também demorei. Está depois de Neemias e antes de Jó. Vamos estreitar. Está entre Neemias e Jó. Tempo. Quem abrir aquelas maratoninhas bíblicas da escola dominical, né? Quem abrir mais rápido ganha uma balinha. Quem está de celular ganha só um tic-tac. Que não é justo. Todos acharam? Esther, capítulo 3. Você sabia que esse livro da Bíblia é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus? Vocês sabiam? Fica a curiosidade. Todos acharam, amém? Prestem bem atenção. Capítulo 3, vamos ler do versículo 1 que é legal também. Depois dessas coisas, o rei Xerxes, em algumas versões vão dizer, o rei Xerxes, engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agadita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia e de noite, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram Amã saber disso, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino do rei Xerxes e o povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Xerxes, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Somos diferentes. Mardoqueu não se inclinava. Mardoqueu não aceitava. Não vou me prostrar diante de um homem. Ele não se dobrava. Só que hoje o nosso cristão, o tal do cristão ocidental, ele procura a próxima moda para ele se vestir. E o nosso cristão hoje está tão camuflado no meio do povo que ninguém sabe quem é quem. Eu queria também mostrar um vídeo, não sei se vai ser possível, Glória, mas teve acho que dá para pesquisar, não? Um vídeo de um ministério de louvor que cantou aquela música do Black Eyed Peas, I Gotta Feel It, no culto. Alguém já viu? Vocês já viram?
Aí, a primeira vez que eu vi, um amigo do meu trabalho falou assim, ô Siqueira, porque lá eles me chamam de Siqueira, porque Lucas lá é o que mais tem. Por isso que o nome é tão bonito, porque todo mundo quer. Né? Lucas. Lá tem cada três esquinas tu tropeça em 4. Nome bonito. E ele falou assim, ô Siqueira, no meu trabalho tinha 3. Um a gente conseguiu eliminar, porque muito Lucas assim no mesmo lugar, não dá? Conseguimos eliminar um, aí ficou só 2, eu e meu chefe. Aí o chefe não dá para tirar, então tem que ficar pianinho. E aí o rapaz que faz os vídeos para mim lá falou assim, ô Siqueira, olha isso aqui. Aí eu fui lá olhar, aí começou a música. Vai conseguir pegar aí? É o Ministério do Louvor, tá? Achou? Consegue botar ali pra gente ver? Tá, só um minutinho. Meu ponto aqui tá me avisando. Não pode mostrar a descrição, senão já vão descobrir quem é. Ah, agora todo mundo já viu. Desliga o sol pra gente dar uma olhadinha. Tá bom. Já deu para ouvir? Deu para entender o recado? Hã? Boa noite? Não precisa saber muito de inglês, não. Não precisa disso tudo. Não, nem precisa. Não precisa, que o horário não nos permite. Não sei se você conhece essa música, mas o propósito dessa música é totalmente diferente dos nossos princípios que nós cantamos nas igrejas ou que nós vivemos o Evangelho. Se você gosta, né, aí é uma coisa que você tem que ver com Deus, não comigo. Mas essa banda, esse ministério, ele é a mesma que canta aquela música do essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Aí chega Deus na casa que deixaram para ele, diz, mas que bagunça é essa? Aí vem lá Jesus virando as mesas, soltando os pombos, e acham ruim, porque o evangelho não é isso, o evangelho é amor. Gente, não, gente. Eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar correr solto. Porque a igreja, gente, quando Moisés, eu fiz um teatro para as crianças lá em casa, vocês tinham que ver o teatro. Ah, gente, um dia eu vou gravar. Fiz um teatro para as crianças lá em casa. Toda sexta-feira é o dia da família lá em casa. Aí a gente não marca compromisso, não tem nada. Sexta-feira é dia da família. Assistimos um filme, vão dormir 1h, eles dormem 7h30. Aí vão dormir 1h, pedimos pizza, fazer uma bagunça. Aí nesse dia a Nani queria ir no cinema. Eu falei, deixa eu fazer um teatro. Eu fiz um teatro de Moisés. Gente, você viu a minha performance. Vocês iam invejar, gente. Foi lindo de ver. Aí botei o Greguinho como o soldado e a Valentine como aquela moça que passou na frente do soldado, que Moisés matou. Aí o Greguinho falava assim, passava a moça bonita, né? E o soldado dizia assim, e aí, camelo do meu deserto? Gente, tinham que ver, foi muito bom, muito. Foi 2 horas de teatro, hein? 2 horas de teatro, o pai estava com a boca seca já. Mas foi muito bom. Pergunta para eles qualquer coisa que eles vão saber agora. Por que Moisés saiu do deserto e tal. Foi muito massa. Voltando. E aí, quando Deus chama Moisés perto da sarça ardente, o que Deus fala para Moisés? Tirás, porque o lugar que tu pisa é
Santo. Agora, nós trazemos o mundo para dentro da igreja, mas nós não levamos o evangelho para fora dele. Nós temos medo de sermos cancelados, de sermos perseguidos, ou das pessoas não gostarem da gente. Por isso que o nosso evangelho é tão fraco, tão raso. A gente fica com medo, nos acovardamos. Aí tem Apocalipse 28, que diz que os tímidos, que no grego é os covardes, para eles, nada mais, nada menos que o lago de fogo e enxofre. Os covardes, não é os timidozinhos. Meu filho é muito tímido, mas a Bíblia não diz que o inferno é para ele. Diz que é para os covardes, aqueles que têm medo de falar do evangelho. Nunca se esqueça, por causa do evangelho e por causa da maneira de viver, que João Batista e Cristo foram mortos. Você está disposto a morrer por isso? A deixar o seu velho homem morrer todo dia? Eu estou numa pegada tão diferente lá em casa. A educação das crianças a gente está pegando tão firme. Gente, vocês não... deve fazer ideia. Mas criar criança hoje, com tanta ideologia... Uma coisa, gente, é você querer estabelecer práticas, regras. Outra coisa é você querer mudar a ideologia. Aí vamos falar um pouco de política. O comunismo quer implementar a sua ideologia à força. É totalitarismo. Negócio tem que ser assim ou não, ou morre. Só que é muito mais... não é tão agressivo quando você muda a cabeça das crianças. Aí estão há 16 anos aí criando uma ideologia para que hoje adolescentes de 11, 12 anos se assumam homossexuais, sem ter ideia do que isso seja e das consequências disso, mas foi criada essa concepção há anos já. A nossa educação é precária há anos, de propósito, para que a gente seja cada vez mais ignorante e cada vez mais aceite qualquer ideologia que venha. E aí que entra a gente. Só que a gente se acovarda cada vez mais. E a gente está numa pegada tão diferente com as crianças e mudar o pensamento das crianças que a gente fica assustado com o que a gente tem que ensinar para nossas crianças de 5 anos. Eu fiz uma analogia do abajur e da pilha. Eu vou escrever um livro, eu tenho tanta história. Eu peguei um abajur e uma pilha e falei, crianças, o Greg falou uma vez que ser menino era mais legal. Eu disse, 5 anos, olha o trabalho. 4, o Greg vai fazer 5 no final do ano. Peguei o abajur e falei, gente, as histórias da noite, né? Toda noite tem uma história. Aí naquele dia eu fui obrigado. Gente, o que é isso aqui? Uma luminária. E o que é isso aqui? A pilha. Para que a luminária serve? Para iluminar. Para que a pilha serve? Para dar energia. Eles que respondiam, tá? Beleza. Se eu tirar a pilha do abajur, funciona? Não. O abajur funciona sendo pilha? Não. O abajur, se o abajur quiser dar energia, dá? Não. Por quê? Porque ele foi feito para iluminar. Eles que respondiam. Falei assim, e se ela quiser dar energia? Não dá. Claro, porque o propósito dela é ser o abajur. E essa pilha, se ela quiser dar luz, dá? Não. Por quê? O propósito dela é dar energia. Se um quiser fazer a função do outro, não dá. Olha a história. Eu tive que interromper a história do Moisés para contar a história do abajur e da pilha, para dizer sobre homem e mulher. 5, 6 anos. É extremamente difícil. Porque hoje o mundo, na omissão da igreja, faz a sua ideologia mais forte. E eles vêm com força. Eles não param. Eles são uma máquina. Enquanto o evangelho e o cristianismo cresciam lá atrás, agora o mundo cresce cada vez mais. Cada vez mais. Ah, mas não precisa ser tão duro dessa forma, não precisa ser tão agressivo dessa forma. Mas, irmãos, o tempo está afinando. O tempo está afunilando para a gente. Se nós mantermos pelo menos os nossos princípios e valores bíblicos, os que Deus ensinou, cravados no nosso coração, a gente vai ser engolido. Aí a Bíblia diz, até os escolhidos serão enganados. Não enganados pelo anticristo não, irmão. Isso é coisa de longo tempo. Isso são ideias que já vão colocando na nossa cabeça de que o evangelho é só amor e graça. O evangelho é amor e graça, mas isso aqui também é tunda. Quando diz a Bíblia que o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam,
não é consolar de passar a mãozinha na cabeça. Vara é medida, é regra. Vara é condução, é medida. Aquilo ali, gente, é para bater mesmo. Por que o pastor usa aquele cajadinho? Não é para fazer carinho, não. Se minha mãe usasse vara para me fazer carinho, eu estava feliz da vida. Vara é para corrigir. A palavra é para corrigir. Efésios 5 fala, desperta tu que dormes. Efésios 5 vai dizer assim, olha, quando vocês trouxerem as práticas de vocês para a luz, vocês vão ver o que estão fazendo de errado. Só que hoje, infelizmente, nós estamos nas mãos de pessoas que manipulam da verdade para obter riqueza, infelizmente, para obter riqueza e para manipular uma massa de manobra. E nós só escutamos e ouvimos pregações na internet sem procurar a fundo o que o verdadeiro evangelho quer dizer. Nós dependemos dos outros. E vem a Bíblia de novo. Maldito o homem que confia. Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço direito. O judeu, gente, o direito é comida. O judeu come com a mão, cumprimenta com a mão direita. A mão direita é santa. A esquerda, não. Se comer com a mão esquerda lá com o judeu, ele vai dar uma camaçada de pau. Maldito homem que confia no homem. Nós precisamos, em mais um ano da igreja, que se cresce, se faz mais necessário o verdadeiro evangelho, se faz mais necessário nós sentarmos nessas cadeirinhas aqui, ó, com papel e caneta na mão, para anotar tudo que nós ouvimos, porque tudo que a gente ouve aqui é o verdadeiro evangelho. Fiquem com o verdadeiro evangelho, busquem incessantemente, porque parece difícil. Parece. E não parece não. É difícil. Matar as nossas vontades todo dia. É difícil. Ouvimos o pecado bater a porta. Eu falo para as crianças que o pecado é igual o cookie. Sabe aquele biscoitinho cookie? Com gotinhas de chocolate? É gostoso. Mas aquilo tem um sódio. Aquilo faz um mal para a saúde que Deus o livre. Aí vai comer rúcula. É horrível. Mas faz um bem para a tua saúde que tu não faz ideia. Couve. Couve é bom, amor? Mas a nem teve que comer couve, porque quando apertou o sapato, faltou ferro, dá-lhe couve, dá-lhe couve. Ué! Aí, vamos abrir o último texto aqui pra gente. Penúltimo, para ter mais um. João capítulo 12. João é fácil, né, gente? João todo mundo lê, né? Todos abriram? Para gente que tem mania de só ir para o médico quando realmente a água aperta, o sapato aperta, então vamos deixar o evangelho, quando eu ficar mais... Nossa, eu já ouvi tanto isso, quando eu ficar mais velho eu vou obedecer o evangelho, porque aí eu estou com mais cabeça. Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha o nosso evangelho aí. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Amém? Amém? Busquem a luz enquanto ainda vocês têm essa possibilidade. Porque vai chegar um momento em que vocês vão querer evangelho. Vocês vão querer. E não vai mais ser possível. Aí vai ficar difícil. Por que o Islã, lá, o país extremista do Afeganistão, por que eles vão dominar o mundo em 2050? Porque as suas tradições são passadas de pai para filho. Aí vão ver quantos filhos tem uma família lá? 20, 25 filhos. E hoje o cristão aqui é pai de pet. Me perdoem quem gosta de pet. Eu tenho 2. Mas eu tenho 2 filhos também. E não vou falar, não. Falar na igreja pode dar problema. Mas se Deus quiser mandar o terceiro, vem o terceiro. Ih, já falei, nega. Não, pet não. Pet já tem 3. A gente quer ter filhos espirituais. Mas olha os filhos espirituais que a gente tem aí, 81% da população cristã, e não funciona de nada. O filho desgarrado que é esses 81%, eles passam de pai para filho. Em 2050 eles vão ser os maiores. E vão chegar aqui a atropelar todo mundo. E ó, eles não vêm com carinho e florzinha, não.
já vou avisar. Buscai a luz enquanto tem de luz. E para encerrar, irmãos, para ficar com o conselho, 2 Coríntios capítulo 4. Se você não quiser abrir, se quiser ouvir, fechar os teus olhos e ouvir o que Paulo vai falar aqui, diz o seguinte, Paulo falando, tá? Aquele Paulo lá que matava os cristãos, agora fala assim, pelo que tem desse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, o que é muito diferente dos nossos pastores, medidos em performance, seguidores, os caras da modinha, gente do céu, vê o Kemuel, são lindos os caras, são lindo. Cabelo da hora, olho azul, são coisa mais linda. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Prestem bem atenção agora. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O vaso é bonito? O vaso é igual a maioria dos vasos? Não. Um vasinho de barro. É um pote de ferro? Não. Um vasinho de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o meu desejo e a minha vontade pessoal é de que a gente comece a se examinar um pouquinho mais e ver as nossas práticas como igreja e ver a palavra de Deus não como um livro baita para ser lido, mas como um livro necessário a ser lido. Porque sem essa Bíblia aqui, nós, os escolhidos, vamos ser enganados. Pregações lindas, maravilhosas, você é o capitão do seu barco. Não sou não, irmão. O barco que Pedro era capitão, quase foi a pique se Jesus não estivesse lá dentro. Você não é capitão do seu barco, não. Deixe Deus assumir o controle. Deixa Deus entrar aqui, ó, quebrar tudo. E você ficar indignado com o que você é. Eu não mereço. Mas a graça de Deus, essa sim me alcançou. E hoje eu não faço para ser abençoado. Eu faço porque eu já fui. Deus me deu a vida eterna. Fez algo por mim que ninguém faria. Por esse mesmo pecador aqui, ó. Jesus se entregou e morreu por mim. Eu contei essa história para as crianças esses dias. Foi uma dessas aí, né, que eu contei. E a Nini falou assim, eu acho Jesus tão bonito, tão legal. Eu falei assim, filho, tu não sabe como. Tu não sabe como. Deus deu a vida por você, irmão. Faça isso valer a pena. Não se esconda. Senão o sacrifício de Jesus vai ser em vão. O final do capítulo 4 de Coríntios diz assim, 16, versículo 16. Por isso não desfalecemos. Essa é a esperança que nos mantém acesos e vivos. É isso que vale a pena. Ele diz, vamos continuar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque isso aqui, irmão, nada mais serve para que a glória de Deus seja sustentada aqui dentro. A glória de Deus, isso aqui não serve para mais nada. Isso aqui vai corromper. Isso aqui não vale a pena investir. Aí a mulherada vai dizer assim, meu botox. Não é disso que eu estou falando. Não estou dizendo isso. Você tem que ir no médico também.
Mas eu não preciso chamar atenção, porque o que importa é que ele cresça e eu diminua. Por isso nós desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, essas passam. Eu não fui feito para esse mundo. Por isso que a gente não entende a ideia da morte, que nós nascemos, fomos criados para ser eternos. Nós não pertencemos a esse mundo, irmão. Se você quer conquistar alguma coisa aqui nesse mundo, irmão, lamento. Se você quer ser famoso, quer ser reconhecido, lamento, irmão. Tá errado isso aí. Tá errado. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Quer ficar aqui? Beleza, fica aí. Dá a tua vaga para mim que eu vou. Nossa leve momentânea produz para nós um peso de glória eterna, que a gente não vê o que se passa, onde a traça corrói. Mas nós cremos e esperamos fielmente naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Irmãos, muda a chave na sua cabeça, por favor. Eu ensino os meus filhos dessa forma. Dessa forma. E a gente escolhe muito bem o que eles assistem, o que eles fazem. O Greg agora está aprendendo os privilégios de ser homem. Que machista. Mas eu falei para o Greg que o homem excelente é o que morre pela mulher. Você quer ser esse machista? Então, vamos lá. Quem volta da escola no colinho é a Nini. Ele não. Que a mulher é mimada, a mulher é protegida, o homem que é o guerreiro. Esse é o machista que a gente quer. Eu ensino eles, porque é eles que eu vou conseguir ensinar. Para que eles cresçam homens e mulheres excelentes. Porque a glória de Deus seja resplandecida através da face deles. E que eles não venham crescer pensando naquilo que eles podem produzir, mas naquilo que Deus já fez por eles. Feche os olhos um pouquinho, irmão. Acho que eu passei do tempo, né? Eu nem vi. Eu sempre gosto de fazer isso. Mas feche os teus olhos nesse momento um pouquinho e aproveite que você está nesse momento, fale com Deus e diga: Deus, o que eu preciso matar primeiro? Meu ego, a minha independência cristã, os meus gostos, os meus desejos. O cookie é gostoso, a bolachinha doce é boa, mas faz um mal tão grande. A longo prazo vai nos fazendo um mal tão grande. Como diz o Matos Nascimento, cantor cristão antigo, dizer que o pecado não dói. É verdade. O pecado é gostoso, prazeroso. Mas, irmãos, enquanto a gente não arrancar esse vírus da nossa vida e não vivermos indignados com o pecado na nossa carne, nós vamos viver igual ao mundo. E como diz Mateus 5,13, o que adianta? Um sal útil não salgar. Serve nada, além de ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Só que não pode ser pisado pelos homens, porque não se acende uma candeia e se esconde. A candeia é para iluminar todos os que estão na casa. Você que é chefe da família, você que é o pai da casa, você tem a obrigação de iluminar os que estão na tua casa. Tem a obrigação, não importa o quão duro e difícil isso seja, você tem a obrigação. Obrigação. Com os olhos fechados ainda, Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que anda segundo os conselhos de Deus, porque a sua casa, os seus filhos são como árvores plantadas junto à ribeira, que no tempo certo dão frutos. A sua obrigação é cuidar da sua casa, com todas as intercorrências que tem, por mais difícil que pareça, você foi chamado para isso. Senhor Deus, misericórdia, Pai, do miserável pecador que eu sou. Tantas coisas para aprender, Deus, tantas coisas para que Deus venha moldar no meu coração. Tantas coisas que o Senhor tem que vir, entrar aqui, Deus, e quebrar tudo. Joga fora os meus gostos, Pai. Pode jogar fora todas as minhas vontades próprias de ser reconhecido. Deus, que eu venha crescer o tempo inteiro, Pai. E ser o melhor possível naquilo que eu faço, para honrar o Teu nome, para fazer a Tua vontade, Pai, para que o Teu nome seja conhecido entre as nações, Pai, para que a Tua glória resplandeça através das nossas vidas, Pai.
e que nós sejamos meros vasos de barro. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale o coração de cada um, Pai. Que em nome de Jesus os corações aqui presentes, Pai, sejam casas disponíveis, Pai, para que o Senhor venha entrar, venha quebrar, venha moldar, quebra o vaso, Pai, faz de novo as mãos do oleiro, Deus, e que em nome de Jesus esses vasos, Pai, rachados, corrompidos, cansados, machucados pelo tempo, que o Senhor renove dia após dia. E que em nome de Jesus essa graça, Pai, e esse amor revelado na Tua Palavra venha fazer com que esses vasos sejam firmes, Pai, onde resplandeçam a Tua face, Deus. Deus, não nos deixa, Pai, pisar fora dos Seus caminhos nem por um segundo, Pai. Porque o leão está ao redor, Pai, pronto para tragar no primeiro erro. Que em nome de Jesus, Pai, as brechas sejam fechadas, Pai, e que nossas vidas estejam blindadas pelo Teu Espírito Santo. Nos faz crescer, Pai, mediante a Tua Palavra. Nos faz crescer em estatura e graça, Pai, para que os céus se abram e Deus olhe para nós e diga assim, lá está meu filho amado, e quem tem orgulho, é Ele quem faz meu coração bater mais forte. Não nos deixa, Pai, fraquejar. Tua palavra nos diz que, contudo, Pai, não nos desfaleçamos, Pai. Porque, por mais que o nosso homem exterior sofra preconceitos, por mais que o nosso homem exterior seja taxado como ridículo, por mais que cuspam na nossa cara, riam da gente, nós sabemos, Pai, o que nos aguarda no céu. E nós vivemos, Pai, sem medo de morrer. Um povo que cresce, um povo temido, é um povo que não tem medo de morrer. Que sejamos esse povo, Pai, sem medo de morrer, que entreguemos as nossas vidas, Pai. Como Tua palavra diz, que fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por todas as palavras que o Senhor fala aos nossos corações. Em nome santo de Jesus, amém, amém.